Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22, diz a palavra de Deus. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da cidade, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Até aqui. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 4, Jesus, ele fala com seus discípulos e Jesus diz: Vocês sabem para onde eu vou e vocês sabem qual é o caminho. E Tomé então toma a palavra e diz: Senhor, não sabemos para onde vais e não sabemos qual é o caminho. E Jesus responde: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês me conhecem, vocês conhecem também o Pai. Então Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus olha para Filipe e diz: Filipe, há quanto tempo estou convosco e vocês ainda não me conhecem? Filipe, quem vê a mim, vê também o Pai. Esse texto, ele mostra que não existem apenas cegos físicos, mas existem cegos espirituais. Existem pessoas que são impossibilitadas de enxergar não apenas com os olhos físicos, mas existem pessoas que são impossibilitadas de enxergar aquilo que ocorre no mundo espiritual. E até mesmo pessoas que são impossibilitadas, incapazes de enxergar a vida, de entender e compreender a vida. E nós sabemos que a cegueira é algo que impõe ao ser humano limitações. A cegueira de fato é uma deficiência. E a cegueira no sentido espiritual é também uma terrível deficiência. E que impõe ao ser humano limites ou limitações. E que o impossibilita de crescer, de avançar e de se aproximar ainda mais de Deus. Mas a cegueira no sentido de falta de discernimento, falta de visão, falta de tino, ela também impõe limitações ao ser humano e impede que o ser humano consiga evoluir na sua vida, quer seja na área que for, quer seja na área financeira, na área profissional, seja em qual área for. A cegueira, ela impõe limitações ao ser humano e não permite, não possibilita o ser humano crescer e avançar. O texto que lemos nos mostra a história de um homem que era literalmente cego, fisicamente cego. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele chega a Betsaida, e esse homem residia na aldeia de Betsaida. E quando Jesus chega na aldeia de Betsaida, Jesus é procurado para que Jesus pudesse realizar a cura, para que Jesus pudesse realizar o milagre, para que Jesus pudesse trazer sanidade àquele homem, saúde àquele homem. E a aldeia de Betsaida é uma aldeia que é mencionada algumas vezes na Bíblia Sagrada. A aldeia de Betsaida é, por exemplo, a cidade natal de Pedro, André e Filipe. Esses três homens, eles eram oriundos de Betsaida. Eles haviam nascido em Betsaida, que era uma aldeia que ficava na região norte do Mar da Galileia, muito próximo de Cafarnaum. E aqueles homens, não obstante terem nascido na aldeia de Betsaida, eles haviam se mudado para Cafarnaum. E Betsaida era também um centro pesqueiro. O próprio nome Betsaida significa casa de pesca. E aqueles homens eram pescadores. Então, muito provavelmente, eles aprenderam a arte da pescaria em Betsaida.
E Betsaida ficava às margens do mar da Galileia, da mesma sorte que Cafarnaum ficava. E a pergunta que se faz é: se aqueles homens nasceram em Betsaida, se Betsaida é um lugar pesqueiro também, se Betsaida fica às margens do mar da Galileia, por que que aqueles homens saíram de Betsaida e foram até Cafarnaum? Ora, o mar da Galileia que eles pescavam a partir de Cafarnaum não era exatamente o mesmo mar da Galileia que eles pescavam a partir de Betsaida. Então isso mostra que há algo por trás, há um segredo que precisa ser compreendido de o porquê eles saíram de Betsaida para que eles pudessem ir até Cafarnaum. Observe que a Bíblia Sagrada diz que Jesus era de Nazaré, Jesus Nazareno. Mas quando Jesus começa o seu ministério, a Bíblia Sagrada diz que as pessoas que eram a sua própria família, aqueles que conviviam com ele, não creram nele. E a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer naquela região muitos milagres por causa da incredulidade das pessoas. Jesus também decide se mudar de Nazaré. E para onde Jesus vai? Jesus vai também para Cafarnaum. Observe que Pedro, André e Filipe saem de Betsaida e vão para Cafarnaum. E muito provavelmente eles se mudaram primeiro do que Jesus. Estabeleceram residência em Cafarnaum. Estabeleceram seu negócio em Cafarnaum. Montaram ali uma empresa pesqueira em Cafarnaum. E algum tempo depois, eu não saberia dizer ou precisar para você quanto tempo depois, Jesus também segue o mesmo caminho. Jesus abandona a sua cidade e vai também em direção a Cafarnaum e passa a morar também em Cafarnaum. Existem caminhos que nós trilhamos e nós não compreendemos. Existem lugares nos quais Deus nos tira e nós muitas vezes não entendemos o porquê Deus nos está tirando de determinados lugares. Mas futuramente Deus vai nos mostrar, futuramente Deus vai nos revelar, futuramente nós vamos no outro lugar que nós estamos, no outro caminho que estamos percorrendo, ter um encontro real e verdadeiro com Cristo. Cristo foi sim a Betsaida em algum momento. Cristo realizou milagres também em Betsaida em algum momento. Mas a Bíblia Sagrada mostra que Betsaida era um lugar de incredulidade. Jesus foi rejeitado em Betsaida. E quando você lê o Evangelho de Mateus, Mateus registra uma profecia de Jesus contra Betsaida. Jesus prenuncia o fim de Betsaida, porque aquelas pessoas eram rebeldes, aquelas pessoas rejeitaram Jesus, e aquelas pessoas não se arrependeram dos seus pecados. Então observe, se Pedro, André e Filipe permanecem em Betsaida, possivelmente eles não teriam um encontro real e verdadeiro com Cristo. E isso só foi possibilitado a partir de Cafarnaum. A partir daí você começa a compreender o porquê Deus, Ele direciona você a determinados lugares, porque Deus coloca determinadas pessoas na sua vida, porque Deus te direciona para alguns caminhos que você outrora não imaginou percorrer, porque Deus está traçando um plano, Deus está traçando uma trajetória de sucesso para você, uma trajetória e um caminho que possibilitará a você, lá na frente, ter um encontro real com Ele. Então não questione os caminhos que Deus estabelece para você hoje, porque lá na frente eu garanto para você que sim, você vai compreender o porquê Deus fez do jeito que fez, porque Deus agiu da forma que agiu, porque Deus direcionou, porque Deus conduziu da forma que Ele conduziu. Quando a Bíblia Sagrada diz que Jesus chega àquele lugar, pessoas daquele lugar pegam este cego pela mão e direcionam ele até Jesus, conduzem ele até Jesus. Mas se aquele era um ambiente de pessoas rebeldes, de pessoas insubmissas, de pessoas que não se arrependiam dos seus pecados, naturalmente era um lugar de pessoas que eram cegas espiritualmente falando. Aquelas pessoas viram Jesus, mas não o reconheceram. Há muitos daqueles que estão vendo, aqueles que estão ouvindo Jesus, mas não o reconhecem.
não compreendem quem Ele é, não compreendem a sua grandeza, não compreendem o seu poder, não compreendem o seu raio de atuação na vida do ser humano, não compreendem o propósito da sua atuação na vida do ser humano. Com aquelas pessoas não era diferente. Então aquelas pessoas estavam conduzindo um cego físico, mas essas pessoas eram cegas espirituais. E a Bíblia Sagrada nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 14: se um cego guia outro cego, ambos caem no barranco. Então todas as vezes que você for conduzido por uma pessoa que é leiga, por uma pessoa que é cega, por uma pessoa que é incapaz, naturalmente você irá pelo mesmo caminho dessa pessoa e terá o mesmo fim, o mesmo destino dessa pessoa. Se você lida com pessoas que pensam sempre iguais a você, se você lida com pessoas e segue pessoas que estão no mesmo nível que você não vai sair do lugar. Você não vai avançar na sua vida, porque as pessoas só podem te oferecer exatamente aquilo que você já tem. Então compreenda que é necessário ter uma visão mais ampla. Compreenda que é necessário enxergar além das aparências. É necessário reconhecer quem de fato Ele é. Essas pessoas são literalmente cegas, física e espiritualmente falando. Estão agora conduzindo um cego até Jesus, compreendendo eles que Jesus poderia sim restaurar a vista daquele homem, que Jesus poderia sim abrir os olhos daquele homem, que Jesus poderia sim mudar a história daquele homem. E todas as vezes que nós falamos de cura, todas as vezes que nós falamos de libertação, todas as vezes que nós falamos de milagres, nós estamos falando de algo além do físico. Nós não estamos falando de uma situação específica que está sendo mudada. Nós estamos falando de uma vida que está sendo transformada. Nós estamos falando de uma vida que está sendo resgatada, de uma vida que está sendo totalmente transformada e mudada. Pare para pensar no que é a realidade de uma pessoa deficiente visual, as limitações que essa pessoa tem, a dependência que essa pessoa tem de outras pessoas. Precisa ser conduzida, precisa ser orientada. É uma pessoa que tem inúmeras limitações. Então, quando se adquire a cura para a cegueira ou da cegueira, naturalmente a vida por completo muda. Quando eu olho pelo ponto de vista espiritual, pelo prisma, pela ótica espiritual, eu compreendo que é exatamente a mesma coisa que acontece na vida do ser humano. Quando o homem vive uma vida de cegueira espiritual, quando o homem vive nas trevas, quando o homem vive longe de Deus, ele não tem consciência da sua realidade, ele não tem consciência de quem é Deus. Então ele vive de fato uma realidade limitada. Mas quando esse homem encontra-se com Deus, naturalmente, não apenas os seus olhos espirituais se abrem, mas a sua vida muda. A sua vida experimenta o que de fato é a luz. E nós que caminhamos em direção a Cristo, precisamos enxergar plenamente essa luz, precisamos desfrutar plenamente dessa luz. E aqueles que ainda não enxergam essa luz, aqueles que ainda não tiveram seus olhos abertos, precisam abrir os seus olhos, precisam ser curados para que as suas vidas sejam mudadas, para que as suas vidas sejam transformadas e restauradas. Jesus transforma não apenas questões físicas. Jesus não cura apenas biologicamente falando ou fisicamente falando. Jesus, ele cura a alma. Jesus, ele restaura a alma. Jesus, ele dá vida à alma. Jesus restabelece aquilo que está sendo morto dentro de nós. Essa cidade mostra que há uma interdependência entre pessoas. E talvez essa cidade revele para nós que entre nós também há uma interdependência, pessoas que necessitam ser conduzidas pela mão.
Quantas pessoas ainda hoje, até mesmo dentro da igreja, precisam ser conduzidas pela mão? Não conseguem fluir na vida espiritual, não conseguem andar, não conseguem desenvolver. É necessário que alguém pegue pela mão e conduza. E quando nós dependemos de pessoas dentro da igreja para nos conduzir, não é o ideal, mas menos mal. Porém, existem pessoas que dependem de outras pessoas que vivem lá fora e que não têm necessariamente o que nos oferecer, que não têm uma visão, uma ótica ampliada da vida, quer no ponto de vista biológico, físico, não tem discernimento nem visão espiritual. Então, em nome de Jesus, a palavra de Deus para você nessa noite é: se você ainda necessita de pessoas pegando pela sua mão e conduzindo você, tenha cuidado. Largue a mão de pessoas e comece a segurar a mão de Jesus. Largue a mão de pessoas e comece a se assegurar nas mãos de Jesus e ser conduzido por Ele. Firme-se nas mãos dEle, porque Ele é a luz. E quando você caminha direcionado por Ele, a sua vida tende a ser cada vez mais iluminada. Mas quando você pega nas mãos de alguém que também é cego, cuidado, que essa pessoa pode te conduzir ao precipício. Essa pessoa pode te conduzir à perdição. Você não precisa ser guiado por ninguém. A profecia da palavra de Deus é exatamente essa, profetizada pelo profeta Ezequiel e reafirmada em Hebreus. Que chegaria o tempo em que nós não necessitaríamos mais que alguém nos ensinasse, porque o próprio Espírito estaria em nós e nos ensinaria. É a partir da presença de Jesus na nossa vida e da ação dele na nossa vida que nós somos possuídos, entre aspas, pelo Espírito Santo de Deus. E a partir daí nós somos conduzidos por Ele. Não é aquele que pega apenas na nossa mão, mas é aquele que adentra o nosso coração e guia-nos, tomando como rédea o centro de fato da nossa vida. Então pegue, segure e afirme-se nas mãos de Jesus. Jesus é aquele que vai te tirar das trevas. Jesus é aquele que vai te tirar da escuridão. A realidade daquele homem eram trevas, era escuridão. E enquanto Jesus não apareceu na vida dele, enquanto ele não teve contato com Jesus, foi sempre essa a sua realidade. Mas quando ele teve contato com Jesus, Jesus o conduziu à luz. Jesus quer tirar você das trevas. E talvez só você e ele saibam a que trevas ele se refere. A que áreas da sua vida estão em trevas. A que setores da sua mente estão em trevas, estão obscurecidos. Precisam de clareza, precisam de nitidez, precisam de orientação. Talvez só você e ele saibam, mas ele está dizendo para você: se você segurar na minha mão, se você se permitir ser conduzido por mim, eu vou te tirar das trevas, eu vou te tirar da escuridão, e eu vou te mostrar o que de fato é luz. Vou te dar visão, vou te dar discernimento. Você vai entender as coisas com a clareza necessária, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus, quando ele pega na mão desse homem, Jesus ele toma uma atitude interessante. A Bíblia Sagrada diz que Jesus pega na mão do homem e Jesus leva o homem para fora da cidade. Observe o que aconteceu com Pedro, André e Filipe. De início eles saíram da cidade. Agora Jesus pega esse cego pela mão. E Jesus, você já viu Jesus curar? Ou já leu relatos de Jesus curando apenas com a sua palavra? Jesus curando à distância.
Jesus não precisava tocar em ninguém para que essa pessoa fosse curada. Jesus não precisava conduzir-se até onde a pessoa estava para que essa pessoa fosse curada. Com o poder da sua palavra, Jesus fazia. E não apenas Jesus fazia, Jesus faz. Mas Jesus tomou algumas atitudes estranhas. E a primeira, Jesus pega esse homem pela mão e conduz para fora da cidade. E por que Jesus conduz esse homem para fora da cidade ou para fora da aldeia? Porque existem coisas que Deus, para fazer na sua vida, Ele vai ter que tirar você do ambiente em que você está. Enquanto você estiver no ambiente em que você está, Ele não vai fazer o milagre acontecer. Ele não vai trazer a restauração. Ele não vai abrir a tua visão. Ele não vai manifestar a luz na sua vida. Então esteja sempre pronto, sempre pronta, preparado e preparada para encarar transições na sua vida, modificações na sua vida e na sua história. Deus está dizendo que algumas pessoas precisarão sair de onde estão. Algumas pessoas precisarão deixar de conviver com pessoas que convivem. Isso será necessário. Alguns relacionamentos estão sendo impedimento para que Deus possa fazer aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele preparou para você. Ambientes também influenciam na obra de Deus. E isso não limita Deus, é óbvio que não. Mas quando Deus se relaciona com o ser humano, Deus relaciona-se com o ser humano a partir do pressuposto e a partir do ponto de vista da liberdade e do direito de escolha. O homem, para se relacionar com Deus, ele precisa escolher esse relacionamento. Ele precisa querer esse relacionamento. E escolhendo esse relacionamento e querendo esse relacionamento, ele precisa entender que para que esse relacionamento ocorra, é necessário que algumas coisas sejam modificadas. Isso limita Deus? Óbvio que não. Isso mostra qual é a vontade de Deus. Isso mostra o quão santo é Deus. Deus não vai se adequar ao ambiente em que você está para que Ele possa fazer a obra dele na sua vida. A palavra de Deus diz: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Somos nós que temos que nos adequar ao padrão estabelecido por Deus. Então Jesus pega esse homem pela mão e conduz para fora da cidade, porque aquela cidade não era ambiente favorável para aquele homem. E com isso eu não estou dizendo que Jesus não poderia curá-lo naquela cidade, é óbvio que poderia. O que eu estou dizendo é que quando o ambiente que nós estamos não é mudado, o milagre até pode acontecer, o encontro com Deus até pode acontecer, mas não se sustenta, mas não se torna longevo. Do que adiantaria Jesus curar aquele homem naquele ambiente, naquela cidade, e aquele homem, a partir da cura, permanecer no convívio com as mesmas pessoas, permanecer nas mesmas práticas, com as mesmas atitudes, com a mesma conduta, e se perder? Então compreenda, há coisas que Deus quer fazer na sua vida, mas ambientes precisam ser transformados. Ambientes precisam ser abandonados. Relacionamentos precisam ser quebrados. Nunca leste o que diz 1 aos Coríntios 15, 33? As más companhias corrompem os bons costumes. Se você não compreender isso, a obra de Deus continuará emperrada na sua vida. A outra atitude estranha que Jesus toma é que quando Jesus tira aquele homem de Betsaida, Jesus cospe nos olhos daquele homem. Um contato físico, se utilizando de substâncias. Jesus, por algumas vezes, por 2 ou 3 vezes, Jesus se utilizou desses artifícios. Mas não é algo tão comum, especialmente na fé cristã. Se utilizar de subterfúgios, se utilizar de artifícios,
se utilizar de materiais e produtos. A fé cristã está pautada, de fato, na crença no poder da palavra. Mas Jesus cospe nos olhos daquele homem, para que aquele homem fosse curado. Mas a pergunta que se faz é: para que Jesus cuspiu nos olhos daquele homem? Para que serve a saliva? A saliva serve para umedecer a boca. A saliva serve para facilitar a fala. E a saliva serve para facilitar a ingestão de alimentos e também a digestão de alimentos. Então, quando Jesus, ele cospe nos olhos daquele homem, Jesus está transmitindo uma mensagem que na maioria das vezes nós não captamos. Mas o fato de Jesus cuspir nos olhos daquele homem, Jesus está dizendo: os seus olhos só serão abertos e você só enxergará a luz a partir da minha palavra. Saliva, facilidade de falar. Os seus olhos só serão abertos a partir da minha palavra. Lembra-se do que diz, segundo aos Coríntios 10:4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho. Pois bem, a palavra de Deus, e somente a palavra de Deus, tem o poder de abrir os olhos do homem e de fazê-lo contemplar de fato a luz, fazê-lo sair de fato das trevas. Você precisa enxergar Jesus como a verdadeira luz, e isso só se dá através do conhecimento da sua palavra. Se eu entendo que a saliva serve para umedecer a boca, eu entendo que eu, enquanto ser, preciso ser completamente encharcado pela sua palavra. Como manterá o jovem puro o seu caminho? Salmo 119, versículo 9. Observando ele segundo a tua palavra. Eu preciso ser imerso na palavra. Eu preciso ser encharcado na palavra. Se a saliva serve para me proporcionar a melhor ingestão do alimento e também a digestão do alimento, eu compreendo que a palavra de Deus é aquilo que Jesus disse: o pão vivo que desce do céu. A palavra de Deus é o alimento para a minha alma. E eu entendo que eu preciso me alimentar dessa palavra. Eu preciso degustar essa palavra. Essa palavra precisa descer suave na minha garganta. Essa palavra precisa penetrar profundamente no meu coração. Eu preciso digerir essa palavra. Digerir a palavra é assimilar a palavra, é viver a palavra, é praticar a palavra. É ter a palavra de fato como alimento. O alimento só serve para o corpo humano a partir da digestão. Quando o ser humano digere o alimento, é a partir daí que o corpo humano tira ou suga os nutrientes do alimento, suga tudo que é bom, tudo que é proveitoso, tudo que é produtivo do alimento e transporta para o organismo humano. E aquilo que é refúgio, aquilo que não presta, aquilo que não serve, o corpo expele, manda embora. Então, quando Jesus cospe nos olhos daquele homem, não obstante ser uma cena estranha, uma cena que aos nossos olhos pode parecer nojenta, que nós não gostaríamos que acontecesse conosco, há um significado, há um porquê de Jesus fazer isso. Transformação só acontece quando o homem recebe o toque dele. Quando o homem recebe o toque dele, nunca mais o homem é o mesmo. A Bíblia Sagrada diz que quando Jacó encontra-se com o anjo do Senhor no Vale de Jaboque,
e luta com o anjo do Senhor, a Bíblia Sagrada diz que o anjo toca-lhe a juntura da coxa. E a partir daquele dia nunca mais Jacó andou da mesma forma. Quando o homem é tocado por Deus, jamais ele continua andando da mesma forma. Pastor, eu conheço inúmeras pessoas que são da igreja, mas eu não percebo transformação nenhuma, é porque não foram tocadas por ele. Compreenda, ser evangélico não é ser cristão, não. Estar sentado em uma cadeira dentro da igreja não significa dizer que você tem lugar cativo no céu, não. A experiência com Deus transcende a questão da religião. Vai muito mais além de obedecer regras. Quando o homem é tocado por Deus, o seu coração muda, as suas intenções mudam, a sua mentalidade muda. E entenda, eu não estou dizendo que o homem se torna um ser perfeito. O que eu estou dizendo é que ainda que ele peque, ele não ama mais o pecado. Ele não vive mais para o pecado, ele não deseja mais o pecado. E o pecado, quando ocorre na vida dele, o pecado dói, o pecado machuca. Pastor, mas eu vejo pessoas que fazem as mesmas coisas e fazem rindo, parece que não estão fazendo nada de errado, porque não foram tocadas por ele. E infelizmente, existem de fato muitas pessoas que ainda não foram tocados por ele. E há pessoas que ele até já estendeu a mão, mas não experimentam de fato a total transformação. Observe o que acontece com esse homem. Jesus cuspiu nos seus olhos, Jesus impôs as mãos, e Jesus pergunta: vês alguma coisa? E o homem disse: eu vejo homens, mas eu vejo homens como árvores andando. Então isso mostra que há pessoas que ainda que receberam o toque dele, não desfrutam ainda plenamente da visão, da libertação e da presença dele. Há muitos dentro de igrejas que já foram tocados por ele, mas infelizmente ainda tem a sua vida limitada, ainda tem a sua visão limitada, não conseguem de fato desfrutar da plenitude, da luz que emana dele. A pergunta que Jesus faz para você nesta hora é: e aí? Vês alguma coisa? Está enxergando bem? E eu não estou falando do ponto de vista biológico, físico, não. Você consegue ter discernimento? Você consegue enxergar o porquê de muitas coisas? Você consegue assimilar o porquê de muitas coisas? Você consegue enxergar o perigo ainda quando ele está longe? Você consegue discernir a conduta de pessoas que se aproximam de você, para que você tenha a compreensão se você pode, se você deve se aproximar, se relacionar com essa pessoa ou não? E aí? Vês alguma coisa? Enxergas alguma coisa? Ou você está cego? Ou você não consegue enxergar? Ou ainda falta alguma coisa? E se falta alguma coisa, a pergunta é: o que ainda está faltando? Ele já falou, ele já tocou, ele continua falando, e eu posso crer que ele continua tocando. O que falta ainda? Para que você desfrute dessa visão ampla, plena. Para que você não esteja mais limitado a andar sendo conduzido por pessoas. O que ainda falta? Essa pergunta só você pode responder. O que fica claro para nós é que há pessoas que estão na igreja, mas ainda têm uma visão distorcida e deturpada da realidade. Não conseguem enxergar a realidade com clareza. Há muitos dentro da igreja que estão assim. Jesus está dizendo: eu quero abrir a tua visão, eu quero te dar visão. Se necessário for, eu vou tocar de novo. Será que ele já toca em alguém? Será que através da sua palavra ele já toca alguém?
Ele está prometendo que toca de novo, para que de fato você possa desfrutar da plena liberdade. Quando Ele toca de novo, aquele homem abre os olhos, aquele homem levanta os olhos, e quando aquele homem levanta os olhos, aquele homem, diz o texto sagrado, que passa a enxergar com clareza, com diligência. Está tudo muito claro. Se até hoje, se até esse momento, se até agora você estava vendo com dificuldades, Deus está tocando você e abrindo os teus olhos para que você possa enxergar perfeitamente. Isso fala de assimilação, isso fala de compreensão, isso fala de entendimento, isso fala de discernimento. É o que muitos de nós estamos precisando. Porque por falta desses adjetivos, dessas coisas, nós estamos tendo a nossa vida limitada. A nossa vida está paralisada e nós não avançamos, não progredimos. Mas a partir da visão que Deus nos dá, nós poderemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, começar a enxergar perfeitamente e desfrutar plenamente da presença gloriosa de Cristo e da vida que Cristo tem preparado para nós. Ele quer transformar por completo a nossa vida. Quando Jesus identifica que aquele homem está plenamente curado, Jesus lhe dá uma ordem: volte para a sua casa, mas não vá para a aldeia. O que Jesus está dizendo? Não volte para o lugar de onde você veio, porque o lugar de onde você veio era um lugar de trevas, era um lugar de escuridão. O lugar de onde você veio era um lugar de cegueira, de limitação. Então não volte para o lugar de onde você veio, porque o lugar de onde você veio representa a ausência de Deus. O caminho do cristão é sempre avante. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, seguindo em frente. Hebreus 10, 39 diz que nós não somos como os que retrocedem para a perdição, mas como os que avançam para a salvação. Nosso caminho é sempre avante. Então Jesus está dizendo: não volte para o lugar onde você estava, porque o lugar onde você estava vai te levar a viver a mesma vida que você levava. Eu, porém, para você tenho vida, vida completa e vida abundante, uma vida nova, uma vida transformada e uma vida restaurada. Então guarda o que tens, guarda o que recebeste, guarda o que eu te dei, guarda o que eu te entreguei, para que ninguém roube a tua coroa, para que ninguém tire aquilo que é teu. Eu te dei, é seu. Então não deixe que ninguém tire, não deixe que ninguém roube, não deixe que ninguém furte de você. E assim você viverá uma vida abundante na minha presença. Foi essa palavra que Deus mandou para você nessa noite.